Com tantas bandeiras universais que ele abraçou, quer dizer, ele teve uma vitória maior do que se esperava a princípio. Na sua opinião, ele foi 100% Trump na campanha ou ele abraçou o que nós chamaríamos no Brasil de centro também? Ele foi 100% Trump e eu acho que por ele ter sido 100% Trump, o que ele mudou um pouco, talvez. Meu pai sempre falava a mim, não tem uma vez que eu não venho aqui que eu não menciono meu pai, né, Bruno? São tantos ensinamentos, eu preciso escrever um livro sobre o meu pai. Mas o meu pai, às vezes, ele falava assim para mim: filha, não é apenas o que você fala, mas como você entrega. Não perca a oportunidade de entregar uma boa ideia entregando de uma maneira porca. E era assim mesmo que ele falava, de uma maneira porca. Embale a sua boa ideia ou a sua boa concepção ou o seu bom argumento, entregue de uma maneira convincente. E eu acho que foi isso que ele fez. Ele continuou 100% Donald Trump, mas ele entregou para aqueles que tinham alguma resistência estética, ele entregou de uma maneira convidativa. Eu estou te convidando, me escute. Eu tenho coisas para falar com você que eu sei que você não está satisfeito. Economia, o processo de imigração desenfreada com fronteiras abertas, a imigração ilegal, né? É importante a gente sempre falar imigração ilegal, incomodou demais os americanos, até nos estados democratas. Então ele convidou para essa conversa. Deixa eu te ajudar, me ajude a te ajudar nessas questões. A comunidade negra sofreu bastante nos Estados Unidos com a imigração ilegal desenfreada, porque muitos desses governadores democratas acabaram levando recursos das comunidades pobres, negras, latinas, brancas também, para os imigrantes ilegais. Então, houve escolas em Nova York, por exemplo, que as crianças tiveram que ir para casa e ter aulas remotas para que os imigrantes ilegais fossem para as escolas e tivessem ali nas escolas algum atendimento alimentar também, de ficar hospedados ali. Em algumas escolas, hotéis foram pagos, alguns imigrantes ilegais receberam um celular, $700. Enquanto isso, os americanos entenderam aquela frase do Donald Trump, America first, América primeiro. Eles sentiram isso na pele. Estão gastando os nossos recursos do pagador de impostos do nosso país com imigrantes ilegais que não dão nada de volta para o país. Porque, Bruno, há uma falácia muito grande, uma narrativa muito incorreta de que Donald Trump é misógino, homofóbico e que ele não gosta de imigrantes, de imigração. Não é isso. Eu sou uma brasileira, eu moro nos Estados Unidos hoje, não fui americana sempre, cheguei lá. Hoje sou americana, cumpri o meu processo de cidadania americano. Eu nunca fui maltratada nos Estados Unidos. Desde que eu era apenas uma imigrante, uma brasileira, indo para lá, estudando na UCLA, até eu adquirir a minha cidadania, não há nada de errado com imigração legal. Muito pelo contrário, os americanos eles recebem muito bem os imigrantes que querem estar no país legalmente e que querem trocar com os Estados Unidos. Eu estou aqui procurando o meu American Dream e vou dar de volta para a sociedade americana a minha expertise, seja como atleta, como economista, como o que quer que seja, né? Na área do cinema, entretenimento, acadêmico também. Mas por que esse incômodo agora tão grande com os ilegais, se antigamente não era tão grande assim esse incômodo? Porque na administração... Tem volume, Exatamente. Na administração de Donald Trump, ele disse que ele aceitaria os pedidos inclusive de asilos
econômicos, sociais. Estou com uma guerra no meu país, ou o meu país não está promovendo o desenvolvimento social para a nossa sociedade, por isso eu vou para os Estados Unidos. Dentro da administração Donald Trump, de 2017 a 2021, os processos seguiram, só que havia a lei de stay in your country. O seu processo será recebido, será analisado por um juiz, o seu pedido, mas você precisa esperar no seu país. E isso foi uma das primeiras ordens executivas de Joe Biden, cancelar essa política de stay in your country. E você vai ser recebido. Os processos de imigração, eles continuaram. E com Joe Biden e Kamala Harris, eles simplesmente abriram as fronteiras, entra e depois a gente vê, a gente te procura, a gente te acha aqui nos Estados Unidos, num país de 320 milhões de habitantes. Muitos, claro, você não vai encontrar nunca mais. O problema é que essa política de fronteiras abertas colocou para dentro também muitos criminosos, gangues mexicanas, do Estado Islâmico também, né? Foi descoberto um grupo que entrou para tentar assassinar George W. Bush, isso também foi pego pelo FBI e pela CIA. Então, eles acreditaram, os democratas, que abrindo as fronteiras dessa maneira, eles conseguiriam, de alguma forma, manter esses imigrantes ilegais como um bom eleitorado. Num número muito grande. Fala-se em 15 milhões de imigrantes ilegais desde 2021. Eles votam? Né? Então, essa é a questão. Em alguns estados, hoje, não é necessário identificação para você votar, inclusive na Califórnia. Caramba. Há esquemas, por exemplo, que nós sabemos que aconteceu em 2020 e que o Partido Republicano se preparou muito bem para essa eleição, para que isso não acontecesse, que é a impressão de cédulas e pessoas ligadas ao Partido Democrata, simplesmente ali preenchendo as cédulas para as pessoas e colocando as cédulas no correio. Em 2020, houve muita votação pelo correio por causa da Covid. Mas os republicanos aprenderam a lição e espalharam mais de 5 mil advogados por nos estados que deram problema em 2020. E houve também, Bruno, mais de 250 mil voluntários para o Partido Republicano em todo o país em relação à integridade eleitoral, das cédulas, conferir assinatura, a contagem pública de votos, né? Quem sabe a gente chega lá sob escrutínio público, né? Quem sabe a gente consiga respeitar o artigo 37 da nossa Constituição também. Mas eles acreditavam que, colocando esses imigrantes para dentro, até num processo de legalização desses imigrantes, eles se sentiriam sempre gratos pelo Partido Democrata e votariam para sempre no Partido Democrata. O problema, Bruno, é que os imigrantes legais, eles não gostam dos imigrantes ilegais. Então, é uma falácia dizer que os mexicanos ou aqueles que vêm de Honduras, Guatemala, Venezuela, eles chegam nos Estados Unidos e são muito bem recebidos pelas comunidades latinas. Não é bem assim. As comunidades latinas que pagam seus impostos, que têm sua vida toda legalizada, eles não gostam desses imigrantes ilegais. Primeiro que eles pagam impostos, como todos nós pagamos, eles trabalham, pagam seus impostos, respeitam as leis, eles têm no seu trabalho, o preço do seu serviço é também com um imposto que ele tem que pagar embutido. Um imigrante ilegal, quando chega, ele derruba esse preço por hora. Então, ele acaba tirando o emprego do imigrante legal, porque o preço dele por hora é muito mais barato.
E há um preconceito também dos imigrantes. Eu vi isso na Califórnia agora, com um rapaz que trabalha para mim. Ele disse, ele é a primeira geração de filhos de imigrantes legais que nasceu nos Estados Unidos. Ou seja, ele é americano, mas ele também é mexicano, filhos de pais que imigraram e que estão legalizados. E ele me disse que os imigrantes ilegais detestam essa geração, essa primeira geração de imigrantes, porque eles chamam esses imigrantes de plástico. Eles falam, you are plástico. Vocês são soft, vocês não são de steel, de aço, vocês são plástico. Nem frio nem morno, né? Exatamente. Eles falam, vocês que nasceram aqui, vocês não são nem americanos e nem mexicanos. Vocês não falam a nossa língua de maneira apropriada, vocês falam inglês demais. Então, essa geração, essa primeira geração de imigrantes legais, que fazem parte de grandes comunidades latinas, essa geração está se formando e se estabelecendo dentro do Partido Republicano, porque é uma geração que quer trabalhar, que está acreditando no American Dream. Eu chego, eu trabalho, eu estou legalizado, eu pago os meus impostos, eu mando os meus filhos para as boas escolas, e então foi a grande surpresa, até na minha democrata Califórnia, muitas regiões se tornarem vermelhas nessa última eleição.